Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam bem-vindos à sessão solene de colação de grau antecipada em caráter excepcional por videoconferência da primeira turma do curso superior de graduação em Medicina do Centro Universitário de João Pessoa, Unip. Começaremos com alguns avisos importantes. Essa solenidade seguirá o cerimonial universitário. Pedimos a todos os presentes na sessão que mantenham os seus microfones desligados, acionando os mesmos quando chamados pela presidente ou pelo moderador da sessão. Assistiremos de início um vídeo em homenagem aos formandos.
Prosseguindo com a nossa programação, é com imenso prazer que estamos aqui nesta tarde para realizarmos um importante evento desta instituição. Dando início à cerimônia, realizaremos a composição da mesa virtual solene. Para presidir esta solenidade, convidamos a professora doutora Mariana de Brito Barbosa, magnífica reitora do Centro Universitário de João Pessoa, UNIP. O coordenador do curso de Medicina do UNIP, professor André Petraglia Sassi. A coordenadora adjunta do curso de Medicina, professora Cristiane Pessoa Pérez. Professora Heloísa Moreira Estrela Diniz Ramos, supervisora do internato. Estrela Diniz Ramos. Professora Edjanesse Guedes Romão, supervisora do NAPED. Supervisora do NAPED. Convidamos a magnífica reitora, convidamos do Centro Universitário de João Pessoa, professora doutora Mariana de Brito Barbosa, presidente desta solenidade, para que realize a abertura oficial desta cerimônia. Boa tarde a todos. Declaro aberta esta sessão solene de colação de grau dos formandos do primeiro semestre do ano de 2020, da primeira turma do curso superior de graduação em Medicina do Centro Universitário de João Pessoa, UNIP. Esta é uma colação antecipada, em caráter excepcional, realizada por videoconferência em gabinete, em virtude da emergência de saúde pública de relevância mundial decorrente do novo coronavírus. Neste momento, ouviremos a execução do Hino Nacional Brasileiro, cantado pelo Coral Universitário do UNIP, regido pelo maestro João Alberto Gugel.
Convidamos a reitora do Centro Universitário de João Pessoa, professora doutora Mariana de Brito Barbosa, para que, na qualidade de presidente desta solenidade de colação de grau, proceda o seu discurso. Boa tarde a todos que estão participando deste momento. Em especial, eu desejo essa boa tarde a todos os formandos, aos seus familiares. Eu espero que todos estejam bem, com saúde. Aproveito também para dar uma boa tarde a todos os professores do curso de Medicina que estão assistindo à cerimônia, todos os professores, colaboradores da instituição, todos os convidados. Hoje, dia 30 de maio de 2020, nos encontramos aqui reunidos por videoconferência para celebrar a colação de grau do curso superior de graduação em Medicina do Centro Universitário de João Pessoa, UNIP. Este ano 2020 certamente já consta no livro da história do mundo, como um tempo que jamais será esquecido. Tudo isso em face à pandemia do novo coronavírus, que, como a denominação propõe, trata-se de uma doença causada por vírus, até então desconhecido, invisível, com imenso potencial de transmissibilidade, de sintomatologia e consequências diversas, e uma delas é a mudança do curso da nossa humanidade. Diante de uma pandemia oficialmente decretada pela Organização Mundial da Saúde, precisamos, entre tantas outras coisas, unir forças, unir competências, mas, sobretudo, desenvolver habilidades e atitudes a fim de nos adaptarmos à inevitável realidade, superando as dificuldades apresentadas e buscando nos reinventar neste momento e para um novo momento. Eu coloco aqui para vocês 2 instrumentos que eu considero aliados a esse momento que nós estamos vivendo de superação. Um deles é a inteligência emocional e o outro a tecnologia. O primeiro, ou a primeira, a inteligência emocional, nos capacita a reconhecer os nossos próprios sentimentos e também os alheios, permitindo que sejamos resilientes e assertivos ao lidar conosco, com as pessoas e com as situações, principalmente neste que é um momento de crise. Já a tecnologia propõe facilitar a prática das nossas habilidades, encurtar distâncias, permitir interação, nesse momento que estamos fazendo essa colação de grau, por exemplo, em que eu posso, de onde estou, acompanhar a felicidade e a celebração dos professores, das famílias, dos colegas, por meio do chat. Considerando o cenário atual, aqui estamos, portanto, senhoras e senhores, queridos formandos, prezados familiares, vivenciando 2 aspectos inéditos do percurso da história do nosso Centro Universitário de João Pessoa, UNIP. A colação de grau antecipada, em caráter excepcional, da primeira turma do curso de Medicina desta instituição, em razão da pandemia da Covid-19, e a primeira turma a realizar uma sessão solene de colação de grau por meio de videoconferência. Vocês, queridos formandos, são pioneiros não só enquanto curso de medicina do UNIP, são reconhecidamente pioneiros diante desta realidade que nós estamos vivendo. Certamente ficará gravada nos anais da história desta instituição, reconhecida há 49 anos, por sua tradição e qualidade no processo de transformação de pessoas, a primeira colação de grau por videoconferência em caráter excepcional, realizada para a primeira turma do curso de Medicina. Queria aqui finalizar parabenizando a todos pelo trajeto que percorreram até aqui. Parabenizar pela conquista.
apesar desse momento que nós estamos vivendo, celebrem. Celebrem, porque celebrar nos permite olhar para trás e perceber que valeu a pena todo o esforço, toda a dedicação, as renúncias, e principalmente nos motiva a continuar em frente. Nos motiva a buscar novos desafios, novos sonhos, nos movimenta. E movimento é vida, nós não podemos parar. Desejo a todos que serão, a partir de hoje, profissionais de um novo tempo, coragem, sensibilidade e o desejo de fazer o melhor de vocês para o melhor dos outros. Muito obrigada e muito sucesso. Seguindo com a nossa solenidade, convidamos o coordenador do curso de Medicina, o professor André Petraglia Sassi, para proferir o seu discurso. Boa tarde a todas e todos. Vou iniciar aqui a minha exposição, né? Eu um texto, né, para poder compartilhar com vocês dentro do que estava esperado para hoje. Eu gostaria de ir fazendo os cumprimentos. Magnífica reitora, professora Mariana, coordenadora adjunta do curso de Medicina, professora Cristiane Pérez, professora Heloísa Estrela, supervisora-geral do internato, e professora Edianesse Guedes, supervisora do NAPED. Saúdo vocês nessa mesa de honra, neste momento ilustre que representa certamente a mais na jornada da carreira médica dos queridos alunos, e aí eu estou falando com X nas palavras, para poder incluir todas e todos, hoje egressos do curso de Medicina do UNIP. Minhas queridas e queridos alunos da turma pioneira MED 1 do UNIP, boa tarde. Saúdo vocês neste dia especial que marca o início da vida profissional na medicina e da responsabilidade social que terão para com as pessoas e a sociedade. Posso declarar, e preciso declarar também, mais uma vez, eu já fiz isso, que eu adoro vocês. Prezadas e prezados familiares, pais, mães, irmãs, irmãos, primos, primas, tios, avós, noivos, noivas, maridos, cachorros, papagaios, boa tarde. Obrigado por confiarem vossos entes tão queridos para nós cuidarmos deles nestes 6 anos. Prezados e prezadas docentes e funcionários do curso de Medicina do UNIP, boa tarde. Compartilhamos juntos a alegria deste momento e colaboramos conjuntamente para o sucesso da turma. Eu confesso que estou apreensivo quanto ao fato de estar neste momento falando para essas jovens médicas e esses jovens médicos, pois fico meio sem saber qual é o papel que realmente estou representando hoje. Sei que estou coordenador do curso de Medicina, tá? Então ainda não estou tão ruim assim, nem tão velho assim, né? Mas nesses 6 anos desempenhei tantos papéis junto a essas pessoas maravilhosas que realmente eu fico confuso. Uma coisa importante a falar é: espero não ficar soluçando aqui algumas vezes, como já fui flagrado fazer. A confusão surge também pelo fato de tudo estar diferente hoje. Tudo o que foi pensado para ocorrer, considerando as festividades de formatura das turmas, foi drasticamente modificado diante do contexto que estamos vivendo. Imagino que em outra época teríamos alguns momentos diferentes que pediriam tons e decoro distintos no discurso. Mas agora estamos aqui em uma cerimônia oficial, ritualística e séria. Imagino que em outras situações a turma faria questão
de expor meus prantos enquanto discursava, entre aspas, na festa de entrada no internato. Penso que em outros momentos eu conseguiria traduzir em várias etapas festivas a honra de ter convivido com todas e todos, de ser nome de uma das turmas, padrinho da outra e de receber esses e essas colegas de profissão. Um discurso só não será suficiente. Assim, peço perdão antecipado se alguma coisa escapar do que a solenidade espera. Por favor, não cortem o meu microfone. A emoção é grande e nem sei bem como me comportar nesse momento com esse negócio verde aqui que estou vestindo. Por causa dessa variedade de papéis e do momento solene de hoje, resolvi falar de algumas histórias que vivemos juntos desde 2014. Cada um poderá decidir depois o que representamos uns para os outros nessa história de 6 anos. Cabe uma advertência. Algumas partes serão duras, outras serão emocionantes e algumas vezes poderei chorar. Quando iniciamos, em 2014, eu era professor, em APSC 1. Pensamos os módulos milimetricamente coordenados para se conectar semestre a semestre, com uma lógica única que tinha como principal elemento o cuidado. Vou fazer uma pequena pausa aqui, ou abrir um parênteses, para falar desse cuidado. Ele não se refere ao cuidado médico no sentido de uma avaliação e conduta. Ele não se refere a um atendimento gentil e humilde. O cuidado a que me refiro representa o reconhecimento do outro, em grandes letras maiúsculas, como igual. Representa a compreensão dos nossos privilégios e das desigualdades que observamos ao nosso redor e como devemos agir diante delas. O cuidado a que me refiro significa a valorização da vida de todas e todos de maneira equitativa, incluindo a nossa vida, pois muitas vezes tentam passar a ideia de que nós valemos mais do que aqueles que atendemos. O cuidado a que me refiro está conectado à ideia de não podermos desviar o olhar diante de uma injustiça, diante de uma violência. O cuidado a que me refiro pressupõe essencialmente o acolhimento de todas as necessidades e diferenças. Foi esse cuidado, com todos esses adjetivos, que tentamos construir juntos com a turma desde os primeiros momentos do curso. Surge, então, um outro aspecto importante nessa história, o de construir juntos, também em grandes letras maiúsculas. Já fazia um tempo que eu exercia o papel de professor, mas o início junto à turma revolucionou a minha maneira de ver e viver a educação médica. A perspectiva de seguir com a turma, período a período, era desafiadora e produziu transformações significativas no meu ser docente. Não consigo imaginar hoje, na formação na medicina, que um professor não organize as atividades acadêmicas compreendendo como cada aluno está, como a turma aprende, quais são suas preferências e como gostariam de construir o aprendizado juntos. Cada novo semestre e cada nova aula passaram a ser pensadas a partir das nossas experiências de relação. Assim como todas e todos aprenderam o saber fazer ser profissional durante 6 anos, eu aprimorei o meu saber fazer docente também nesses 6 anos. Imagino que tenha sido esse papel de professor que foi predominante na minha história com os amarelos e os azuis. Parecia que era isso que teríamos um caminho de muito aprendizado, que seria compartilhado no sentido de todos crescerem juntos. Por um lado, o crescimento e desenvolvimento profissional para tornarem-se médicas e médicos, e por outro, um professor aprendendo profundamente sobre como mediar e apoiar a aquisição das competências essenciais na nossa formação. Eis que surgem outros elementos nessa história. Logo no início do curso, acho que na metade do primeiro período,
fui procurado por algumas alunas, né, preocupadas com alguns sintomas relacionados ao ciclo menstrual. Calma, não precisa pensar nada demais. Estavam preocupadas com o fato de o sangramento estar maior que o já vivenciado antes. Já tinha atendido outros alunos antes, mas não foi isso que me chamou a atenção. Ao longo do tempo desses 6 anos, pude receber vários estudantes das 2 turmas com problemas de saúde. Lembro bem de todas as situações, só não posso falar os nomes pelos motivos que vocês já sabem. Mas consigo listar aqui os problemas que fui consultado, além das datas e dos trabalhos das provas. Problemas de dor de garganta, dor de cabeça, problemas de pele, dores na coluna, dores no braço e pneumotórax. É isso mesmo que vocês ouviram. Algumas coisas, talvez, quebre o decoro da solenidade, então eu não vou falar, vou omitir aqui, tá? Isso seria em outro evento. Nesse momento, parecia que, além do papel de professor, eu também desempenhava um papel de médico de cada uma das alunas ou dos alunos da turma pioneira. Com o tempo, outros problemas foram surgindo. Muitas vezes agendava momentos em grupo. É verdade. Já fizemos sessões em grupo para falar da preocupação que alguns tinham por causa de uma amiga e por várias outras coisas. Ou individuais, para poder acompanhar cada um. Naquele momento, as situações diziam respeito às relações familiares, relacionamentos amorosos, sexualidade, sentimentos diante de momentos da vida, medos do futuro, dificuldades com a alimentação e muitas outras. Realmente teve muitas outras. Os papéis de professor e de médico pareciam não dar conta de caracterizar as relações que fui construindo com os alunos. Algumas vezes, como quando ouvi de uma aluna a preocupação de estar gestante, ou quando ouvi de outra aluna as confusões quanto à sexualidade, não conseguia me ver como professor nem como médico. Eu dizia que poderia ser como um irmão mais velho, não como um pai, porque eu não sou tão velho assim, ou como um amigo mais experiente. Eu notava que podiam me contar sobre a vida não com o sentimento de estar diante de um professor que consideram, mas diante de alguém com o qual mantém um sentimento fraternal. Havia eu descoberto um terceiro papel, além de professor e médico, de irmão ou amigo? Aproximando-se do final do curso, grandes mudanças ocorreram e tive que deixar de estar com eles e com elas nas aulas, mas nunca de acolher dúvidas, problemas e necessidades. Passei a ocupar a coordenação do curso e parece que as preocupações e sentimentos de cuidado para com as turmas se intensificaram. Surgiu um dever de garantir que o término do curso fosse cheio de aprendizados significativos, de reparar erros que tinham ocorrido nos semestres anteriores, de fazer com que o internato trouxesse o máximo de experiência profissional para que todas e todos se sentissem seguras e seguros quando estivessem formados. Aqui preciso abrir outro parênteses. Um momento para pedir desculpas. As desculpas se devem ao fato da dificuldade de conter, e eu sei que talvez isso não seja só o meu papel, né? Dificuldade de conter o que ocorre no currículo oculto da formação médica. Gostaria de ter encontrado uma forma de fazer com que vocês não precisassem ouvir mensagens de desvalorização ou julgamento, como as faladas quando eram vistos descansando ou curtindo em alguma festa. Aquelas mensagens como, tá vendo? Por isso que depois vai ficar preocupado com a nota. Tá vendo? Esse curso tá leve demais. Até tem tempo para ficar vendo séries. Uma forma de fazer com que não precisassem ficar... também queria encontrar uma forma de fazer com que não precisasse ficar com medo de questionar alguma coisa nas aulas por receio de retaliação na prova. Uma forma de fazer com que não tivessem que se sentir julgados por causa da sexualidade ou do gênero. Uma forma de fazer com que essas coisas não fossem normalizadas. Mesmo não conseguindo conter isso, acho que vocês lograram êxito ao adquirirem uma capacidade maravilhosa de saber quais os caminhos lindos da medicina que devem ser trilhados no sentido de exercer o cuidado que mencionei no início. Nesse momento,
já me via desempenhando 4 papéis: o de professor, de médico, de irmão, amigo e de coordenador. A mais? Talvez sim. Esses papéis não são personagens na história, mas representam como as relações mantidas possibilitam perceber como é fundamental que tenhamos uma vida sem assimetrias de poder, sem desigualdades e sem opressão. É possível desempenhar papéis sociais distintos, como de professor e de aluno, e manter sempre o foco no cuidado, no afeto e na qualidade do aprendizado e da técnica. Isso, para mim, foi um aprendizado verdadeiramente significativo. E é por isso que tenho a certeza de ter contribuído para formar médicas e médicos do futuro. Enquanto profissionais do futuro, sei que a compreensão do que o dia de hoje representa é relativizada. Pois, por mais alegria que todas e todos estejam sentindo com a finalização do curso, estou certo que a perspectiva agora não é de fim, mas de início. Inicia-se a partir de hoje mais uma etapa de muitas que vão acontecer na vida. Somos seres únicos e nossas vidas recebem um novo sentido a partir de agora. Sei que esta percepção de iniciar traduz a capacidade que conseguimos construir no curso junto com vocês, de que ainda há muito que aprender, que a atuação na vida requer uma mentalidade de aprendizado contínuo e que talvez nunca possamos dizer que estamos completamente prontos para algo. Ninguém está totalmente preparado para a vida em um determinado momento. Ninguém esperava que estaríamos colando grau de uma turma pela internet e que estaríamos no meio de uma catástrofe da saúde. Assim, nunca estamos preparados totalmente. Isso, porém, nunca deverá ser visto como um problema, mas como uma oportunidade para nos mover em direção ao constante crescimento. E vocês possuem essa capacidade. Para chegar no final, além da mentalidade de aprendizado contínuo, que deve durar toda a vida, acho que conseguimos aprender juntos e, assim como a vida, nossa profissão é carregada de incertezas. Mesmo que tenhamos uma perspectiva de segurança de que estamos fazendo um ato correto e que já demonstrou bons resultados, sempre poderá haver uma particularidade. Essas particularidades nos remetem novamente a falar do outro em grandes letras maiúsculas. Em todos os momentos, trabalhamos a ideia de que é apenas na relação com o outro que ocorre verdadeiramente o desfecho da nossa atuação profissional, mesmo que a prescrição não tenha dado certo. Entendemos em nossa trajetória juntos que é preciso singularizar e garantir que o outro seja como nós, autônomos e livres, que participe sempre e que seja sempre ativo. Muitas vezes, constituir essa ideia não foi fácil. Sempre houve a disputa que parecia nos apontar a existência de mais de uma medicina. Tenho certeza que isso foi resolvido por vocês ao longo do tempo e que terminamos essa etapa percebendo que há apenas um sentido para a nossa profissão, o de estabelecer relações significativas com as pessoas, apoiando-as nos seus processos vitais e nas formas de levar a vida e construir os seus projetos de felicidade, e incluindo momentos de vulnerabilidades, doenças e mortes. São esses profissionais e essas profissionais do futuro que hoje acolho com imensa alegria no coração. Acolho as médicas e médicos da primeira turma de medicina do UNIP, os veteranos de todo mundo, como meus parceiros na luta para manter a medicina centrada no cuidado das pessoas e na qualificação do sistema de saúde. Minha história com as turmas foi assim, cheia de papéis e aprendizados. No fim, penso que cada papel apenas representou uma determinada relação ou um determinado momento. Talvez eu não consiga expressar no discurso essas representações e talvez não haja, de fato, essa separação de papéis. Estou certo que houve e haverá a construção de relações baseadas no interesse genuíno de ensinar e aprender sobre a medicina e sobre a vida, com reconhecimento e respeito mútuos, com afeto e cuidado recíprocos. A partir disso tudo, que construímos e vivemos juntos, estejam certas e certos que carregarei sempre vocês no meu coração
e continuarei à disposição, sempre sendo o professor, o médico, o irmão mais velho, o amigo, coordenador e muito mais. Parabéns, turmas amarela e azul. Felicidades e sucesso para cada médica e para cada médico da turma pioneira do curso de medicina do Unip. Um beijo no coração de vocês. Obrigada, professor André. Nossa solenidade, contamos a oradora oficial, Mariana Navarro Henriques Miranda, para o seu discurso em nome de todos os fluentes deste dia. Magnífica reitora, senhores coordenadores de curso, professores e preceptores, queridos pais e familiares, queridos colegas, boa tarde. Eis que, em meio a um período turbulento e cheio de incertezas, os corajosos desbravadores da turma pioneira de medicina do Centro Universitário de João Pessoa, Unip, tornam-se médicos. Inicialmente, eu proponho uma reflexão aos meus colegas. Quem éramos nós? Quem eram aqueles 100 garotos e garotas? Alguns não tão garotos assim, é verdade. Que disfarçavam o medo do desconhecido com a excitação pelo novo e a firmeza em cumprir sua nova missão. Quem eram aqueles com espírito ávido por conhecimento, que se sentiam cada vez mais médicos a cada capítulo do Leninger ou do Moore vencido, e se empenhavam até na procura por ossos enterrados pelo campus no primeiro dia de aula? Quem era você? E o que te trazia ali? Cada ser humano daquele carregava consigo uma história de vida distinta, uma coleção de vivências que construíram seu ser. Cada calouro trazia consigo seu próprio sonho e o sonho dos seus pais e dos seus familiares. Carregava suas próprias cicatrizes de um período de luta, buscando a sonhada aprovação no vestibular de medicina. Quantos sacrifícios silenciosos e resignados seus pais e familiares fizeram para incentivar esse sonho. E a aprovação veio. Ah, o doce sabor da vitória. Quanto orgulho nós oferecemos às nossas famílias naquele momento, meus amigos. Mas junto desse doce sabor da vitória, muitos experimentaram também sutis notas de amargor. O amargor da dor que naturalmente as mudanças e o mover da vida trazem. A dor do amadurecer. De ter que deixar para trás sua cidade e um pedacinho de si. Desbravar uma nova casa, uma nova vida. Alçar um voo solitário, com asas ainda capengas recém-abertas. Ou, quem sabe, a dor de ousar decidir por recomeçar, após ter uma profissão certa e responsabilidades a cumprir. Todas essas histórias se uniram na bela e avassaladora jornada de fazer um curso de medicina. A transformação intensa desses calouros se iniciou ainda no ciclo básico. Tivemos que lidar com a adaptação a uma rotina intensa de aulas, estudo, cansaço e privação de sono. Os laboratórios de anatomia viraram nossa segunda casa. E a casa dos amigos também. Naquelas noites de estudo regadas a risos, café e lágrimas, cochilos e comilanças, que nos renderam tantas histórias engraçadas e muita cumplicidade cultivada. Quantas memórias maravilhosas começamos a colecionar. E aos poucos fomos nos despindo de nossas imaturidades e reconstruindo nossas aspirações. Começamos a ser inseridos em unidades de saúde e hospitais. E aqui eu paro e reflito quanta gratidão nós devemos àqueles pacientes que encararam acadêmicos ansiosos, com vozes desconcertadas, responderam aquelas perguntas entrecortadas por olhares ansiosos pela aprovação do professor e, principalmente, aguentaram aquelas anamneses intermináveis. Durante o ciclo das clínicas, nós fomos sendo forjados pelo desafio complexo de tentar adquirir uma infinita quantidade de conteúdo teórico e aplicá-lo no raciocínio clínico que abarcasse as mais diversas especialidades.
Quanto mais estudávamos, mais ficava evidente o longo caminho que teríamos pela frente e o quanto ainda precisávamos ser lapidados. À medida que atendíamos, ressignificávamos a função do médico frente a cada paciente, que trazia consigo, para além de um conjunto de antecedentes patológicos, sinais e sintomas. Mãos calejadas, sedentas de um toque. Rostos fustigados pelo tempo e pela luta. Olhares clamando por cuidado por trás da queixa. Quem nós éramos aqui? O que havia se tornado praticar a medicina para nós? Cada degrau subido era menos um até chegar ao fim da jornada. É certo que alguns degraus eram mais íngremes do que outros. O P7, então, foi uma verdadeira escalada. Já nos sentíamos formados após aquela última prova de ortopedia. Tamanho alívio por ter vencido aquele período. E aí, o internato chegou. Já achávamos que tínhamos superado limites suficientes. E vimos nossos achismos sendo quebrados um a um. E as definições de limites foram atualizadas com sucesso. Aprendemos primeiro sobre como extrair algum conhecimento e boas experiências de certas circunstâncias totalmente desfavoráveis. Aprendemos a tirar leite de pedra e extrapolar o papel de interno em prol da nossa formação e de fornecer o melhor a cada paciente. Pensávamos que seria mais um estágio, mais conhecimento. Bem, foi tudo isso. Mas também foi, em muitos momentos, sobre como resgatar o cuidado em meio à ciência. Foi sobre dar nome e sobrenome aos CIDs. O DPOC do leito 2 era seu José, esposo de Dona Maria, que não abria mão do seu cafezinho na hora da novela das 6. Foi sobre vínculo, sobre toque, sorriso, sobre eu não tenho a resposta para todas as suas perguntas, mas eu estou aqui com você. Foi sentir na pele que não somos invencíveis e não podemos controlar tudo. Aqui eu pergunto, amigos, que paciente mais marcou cada um de vocês? Se a caloura Mariana respondesse essa pergunta, ela diria que um paciente que mais a marcaria seria aquele que ela pudesse ajudar a curar. Ou quem sabe ajudar a diagnosticar após ter aquela sacada daquela hipótese diagnóstica certeira. Essa caloura encarava a medicina como um sonho antigo, um sonho de infância guardado com carinho em seu coração. Mas era um sonho seu e de sua família. A Mariana de hoje lembra muito bem de alguns pacientes que lhe marcaram neste breve período de internato. E sim, algo que trouxe consigo a inesquecível experiência de ter pela primeira vez aquela hipótese diagnóstica improvável ser confirmada, pondo fim a uma longa jornada de investigação. Mas eu não sei se também acontece com vocês, meus amigos. Aos que marcaram justamente por serem aqueles para os quais a cura não veio e nem viria. O diagnóstico, por vezes, também não. Aqueles para os quais a medicina não tinha mais exames, medicações ou procedimentos a ofertar. E eu, mera interna, não tinha mais nada, senão minha presença, meu sorriso, minha conversa jogada fora enquanto passava a visita, para aliviar o desgaste trazido pelo cansaço de ver os dias teimosamente se arrastarem dentro daquela enfermaria. Foram esses pacientes que me ensinaram que aquele sonho de 2014, aquele sonho que a caloura Mariana dizia ser seu e de sua família, não é mais só seu. Esse sonho não existe mais só por nós e por nossas famílias, caros colegas. Ele foi despertado em nós para ser colocado a serviço do outro. Através dele, alcançaremos sim mais realização pessoal e crescimento profissional. Mas também alcançaremos mais seres humanos, mais histórias,
mais sorrisos, mais cuidado. Um ciclo se encerra e, fazendo lembrança de quem eram aqueles calouros, hoje, quem somos? Quem você se tornou? Eu, particularmente, olho para vocês e me orgulho do caminho que percorremos. Me sinto honrada em tê-los como companheiros de luta e me emociono ao perceber o quanto crescemos e quem nos tornamos. E um mundo de novas experiências e superações ainda está por vir. O que nos moveu até aqui, então, além da força individual de cada um, a fim de buscar a realização desse sonho? Inicialmente, eu posso mencionar nossos queridos mestres, que em muitas situações foram os responsáveis por manter vivo esse sonho em nós, seja através de suas cobranças, seja pelo seu exemplo. Saibam que para nós, ainda que vocês passem a ser agora nossos colegas de profissão, serão eternamente nossos professores. Quantas vezes estamos diante de um paciente e escutamos seus ensinamentos repercutindo em nossas memórias? Em nome de todos os alunos da primeira turma de medicina do UniP, dedico a vocês a nossa eterna gratidão. E estendo esse agradecimento a nossos coordenadores e aos funcionários da coordenação. Nesse imenso quebra-cabeça que constituiu formar, entre muitas dores e poucas delícias, a primeira turma de médicos de uma instituição de ensino, a presença e o acolhimento de vocês foi peça-chave em vários momentos. Também faço menção mais uma vez às amizades construídas durante esses 6 anos. Eu estou certa de que os amigos que cada um, com suas peculiaridades, cultivou, tornaram os dias mais leves e divertidos. Além de sustento e incentivo, foram fonte de imenso aprendizado, não só de medicina, mas de vida, de cumplicidade, respeito, parceria. Por fim, dirijo-me aos maiores incentivadores e fontes inesgotáveis de força e persistência de todos, nossos familiares. Sabemos que nossa ausência, por vezes, pesou no dia a dia de vocês. Nós sabemos, pai, mãe, avó, esposos, filhos, que em alguns almoços de família, algumas viagens, sobrava o nosso espaço. Nós imaginamos que preocupações vocês traziam ao nos perceberem cansados, desgastados, no limite. E nós também só podemos imaginar o sentimento avassalador que transcende a alegria plena que vocês trazem hoje, por nos verem vencendo mais uma etapa de nossa vida profissional e nos tornando médicos. Nós conseguimos. E vocês também. É o olhar marejado de orgulho e o abraço acolhedor e aliviado de vocês que procuraremos hoje. Porque foram neles que encontramos abrigo, incentivo e força para não desistir por todos esses anos. Chegou o dia da colação de grau. Não do jeito que sonhamos, como sempre, somos mais uma vez pioneiros. O mundo vivencia uma pandemia que expôs duramente a realidade dos serviços de saúde. E é nesse cenário em que faltam leitos, respiradores, mão de obra, e sobram pacientes graves, aterrorizados e solitários, e que nos tornamos médicos. O mundo precisa de nós hoje, agora, com urgência. E eu não desejo que sejamos super-heróis, meus amigos. Despamo-nos de nossas capas. Nós podemos ter fragilidades. Não precisamos ser sinônimos de frieza o tempo inteiro. Enchamo-nos de força. Cuidemos de nossas mentes. Coloquemos o jaleco, penduremos o esteto no pescoço e vamos à luta. Que os nossos superpoderes sejam conhecimento, competência, empatia, sorriso aberto, ainda que por trás de muitos EPIs, olhar terno e palavra de alento. Coloquemos nosso sonho a serviço do outro. Sejamos médicos de espírito gigante,
prontos para enfrentar com bravura cada batalha que ainda virá. Encerro pedindo licença para trazer um pequeno trecho carregado de significado e lições para nós, novos médicos, escrito por uma das mais humanas e competentes médicas que eu conheço, doutora Gerlene Henriques. Após 35 anos de carreira, ela escreveu o seguinte: olhando para trás e vendo minha trajetória como médica, vejo que não resolvi grandes enigmas, não fui super-heroína, não descobri nenhuma doença nova, não me tornei famosa com minha profissão. Mas aprendi a força contida nos corações que sofrem de doenças incuráveis e, mesmo assim, sabem continuar sorrindo. Aprendi o valor de um olhar e um aperto de mão que podem ser mais poderosos que analgésicos. Aprendi a importância salvadora do olhar para o doente, enxergando-o como gente. Aprendi, acima de tudo, que preciso aprender. Então, descubro que todas as razões que eu pudesse ter para me tornar médica se tornaram muito pequenas diante de tudo que vivenciei. Hoje, posso dizer que não salvei meus pacientes. Eles estão me salvando. Muito obrigada. Obrigada, Mariana. Parabéns pelas belíssimas palavras referidas no seu discurso. Agora passaremos ao momento do juramento do formando Gustavo Rodrigues Silva de Araújo, que conduzirá em voz alta e braço direito erguido. Pedimos também a todos os demais formandos que pronunciem o juramento em voz alta, acompanhando o condutor e também erguendo o braço direito. Por favor, Gustavo Rodrigues, pode começar o juramento. Solicito aos colegas que ergam o braço direito e repitam comigo o juramento. Eu prometo solenemente consagrar a minha vida ao serviço da humanidade. A saúde e o bem-estar do meu paciente serão as minhas primeiras preocupações. Respeitarei a autonomia e a dignidade do meu paciente. Guardarei o máximo respeito pela vida humana. Não permitirei que considerações sobre idade, doença ou deficiência, crença religiosa, origem étnica, sexo, nacionalidade, filiação política, raça, orientação sexual, estatuto social ou qualquer outro fator se interponham entre o meu dever e do meu paciente. Respeitarei os segredos que me forem confiados, mesmo após a morte do paciente. Exercerei a minha profissão com consciência e dignidade e de acordo com as boas práticas médicas. Fomentarei a honra e as nobres tradições da profissão médica. Guardarei respeito e gratidão aos meus mestres, colegas e alunos pelo que lhes é devido. Partilharei os meus conhecimentos médicos em benefício dos pacientes e da melhoria nos cuidados da saúde. Cuidarei da minha saúde, bem-estar e capacidades para prestar cuidados da maior qualidade e não usarei os meus conhecimentos médicos para violar direitos humanos e liberdades civis, mesmo sob ameaça. Faço estas promessas solenemente, livremente e sob palavra de honra. Lembramos que o registro do juramento é essencial à colação de grau. Por isso, pedimos a todos os formandos que utilizem o chat para escrever ergo o braço e juro. Solicitamos também a todos os presentes que não utilizem o chat para nenhuma outra finalidade até que se encerre a etapa do juramento. Enquanto realizamos a conferência do juramento no chat, passaremos algumas fotografias dos concluintes e então prosseguiremos com a solenidade.
dando seguimento à nossa sessão, convidamos a formanda Paula Lucena Novaes para requerer a outorga do grau universitário em nome de todos os concluintes. Senhora presidente dessa solenidade de colação de grau, eu, Paula Lucena Novaes, em nome dos concluintes do curso superior de graduação em medicina, mantido por essa instituição, requeiro, na forma da legislação em vigor de todos, que nos seja conferido o grau a que fazemos jus, a fim que possamos gozar de todos os direitos sociais. Defiro a outorga do grau como requerida. Agora passaremos à imposição do grau. Pedimos que apenas mantenham com microfone e câmera habilitados a professora Mariana de Brito Barbosa e a professora Cristiane Pessoa Pérez. Aos formandos que forem sendo chamados para a imposição do grau, pedimos habilitar a câmera. Passamos a palavra à professora Cristiane Pessoa Pérez, que realizará a chamada nominal dos formandos para a outorga do grau, e a professora Mariana de Brito Barbosa, que procederá à colação de grau. Boa tarde a todos. Cumprimento a magnífica reitora do Centro Universitário de João Pessoa, a professora doutora Mariana de Brito Barbosa, em nome de quem saúdo todos os que compõem a mesa desta solenidade, formandos, familiares, professores, preceptores, funcionários que estão nos acompanhando nesse momento de muita alegria. É com muita honra que chamaremos nominalmente os alunos da primeira turma do curso de Medicina do UNIP para colaborar. Avisamos ainda que caso o aluno perca a conexão e não consiga atestar sua presença na sala no momento da chamada, nós chamaremos no final, ok? Gostaria de chamar a aluna Alana Almeida Alves. Presente. Eu, professora Mariana de Brito Barbosa, reitora do Centro Universitário UNIP, concedo e confiro o grau de médica. Gostaria de chamar a aluna Aline. Gostaríamos de chamar agora a aluna Aline Cavalcante Dantas. Voltaremos ao final, então. Convidamos, então, o aluno Antônio Ricardo Cavalcante Filho. Confiro o grau de médico. Convidamos a aluna Amanda de Oliveira Barbosa. Presente. É ótimo. Presente. Tá saindo logo.
Uhum. Professora Mariana? Concedo e confiro o grau de médica. Poxa. Convidamos agora a aluna Amanda Monizu. Amanda, concedo e confiro o grau de médica. Convidamos Andrei Luiz Carmo. Presente. Andrei, concedo e confiro o médico. Rafael Bezerra Correia. Continuemos. Convidamos a aluna Bárbara Loureiro Lima. Presente. Concedo e confiro o grau de médica. Convidamos o aluno Caio César Lacegundim. Presente. Concedo e confiro o grau de médico. Convidamos o aluno de Holanda Abreu. Concedo e confiro o grau de médico. Convidamos a aluna Clara Célia Marinho Linhares. Concedo e confiro o grau de médica. Convidamos a aluna Cristiane Ferreira Medeiros. Concedo e confiro o grau de médica. Convidamos a aluna Daniele de Oliveira Antunes. Presente. Concedo e confiro o grau de médica. Convidamos o aluno Eduardo Porto Carreiro Carneiro Leão Filho. Eduardo está presente, professora Mariana. Concedo e confiro o grau de médico.
Convidamos a aluna Fernanda Ferraro Moraes de Alustal. Concedo e confiro o grau de médica. Convidamos o aluno Gustavo Cordeiro Bezerra. Presente. 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 Concedo e confiro o grau de médico. Convidamos o aluno Gustavo Rodrigues Silva de Araújo. Presente. Concedo e confiro o grau de médico. Convidamos a aluna Isadora Lopes de Souza Pires. Presente. Concedo e confiro o grau de médica. Convidamos a aluna Laís de Ataíde Andrade. Concedo e confiro o grau de médica. Convidamos o aluno Lucas Fernando Bezerra Souza. Presente. Concedo e confiro o grau de médico. Convidamos o aluno Lucas Souza de Lima. Presente. Concedo e confiro o grau de médico. Convidamos o aluno Luciano René Sarmento Coelho. Presente. Concedo e confiro o grau de médico. Convidamos o aluno Nelson Serra Júnior. Presente. Concedo e confiro o grau de médico. Convidamos o aluno Márcio Ivan Treme Filho. Presente. Concedo e confiro o grau de médico. Convidamos a aluna Maria Carolina Santos Lucas. Presente. Presente. Concedo e confiro o grau de médica. Convidamos a aluna Mariana Leocádio de Souza Bastos. Mariana Leocádio.
anos posteriormente. Convidamos a aluna Mariana Navarro Henriques Miranda. Presente. Concedo e confiro o grau de médica. Convidamos a aluna Marina Ferreira Passos Rocha. Concedo o grau de médica. Convidamos a aluna Natália Nogueira Firmino. Concedo e confiro o grau de médica. Convidamos o aluno Otton Lívio Arruda Ramalho Pereira. Deixa eu repetir um minutinho, professora Mariana. Otton Lívio Arruda Ramalho Pereira. Presente. Concedo e confiro o grau de médico. Convidamos a aluna Paula Lucena Novaes. Presente. Concedo e confiro o grau de médica. Convidamos agora a aluna Lila de Almeida Ribeiro. Priscila. Passamos para o próximo aluno, então. Convidamos o aluno Ranieri Dutra Nogueira. Presente. Concedo e confiro o grau de médico. Presente. Convidamos o aluno Rodrigo Nascimento de Farias. Presente. Concedo e confiro o grau médico. Convidamos o aluno Matias Presente. Concedo e confiro o grau de médico. Convidamos a aluna Aline Cavalcante Dantas.
Foi? Presente. Presente. Concedo e confiro o grau de médica. Convidamos o aluno Ariel Bezerra Correia. Ariel Bezerra Correia. Convidemos, então, a aluna Mariana Leocádio de Souza Bastos. A aluna Mariana está presente, professora Mariana. Professora Mariana. Concedo e confiro o grau de médica. Convidamos a aluna Priscila de Almeida Ribeiro. Priscila de Almeida Ribeiro. Convidemos, então, o aluno Ariel Bezerra Correia. Ariel está presente, professora. Concedo e confiro o grau de médico. Aluna Priscila de Almeida Ribeiro, consegue? Afirmou no chat que está presente. Não está conseguindo o áudio. Concedo e confiro o grau de médica. Obrigada, professora Cris, por sua importante contribuição. Pedimos a todos os formandos que habilitem agora as suas câmeras para que possam tirar uma fotografia, um print da tela. Neste instante, temos a satisfação de enviar o certificado de mérito acadêmico ao formando laureado por obter coeficiente de rendimento escolar igual ou superior a 9, como determina a nossa resolução de colação de grau número 80 do CONCEP de setembro de 2019, no seu artigo 10, parágrafo único. Assim, chamamos o aluno Lucas Souza de Lima.
Seguindo, assistiremos a uma breve apresentação do nosso coral em homenagem aos mais novos médicos e familiares aqui presentes. Após, a professora Mariana encerrará oficialmente essa. Been my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. That stays of me through. I had my chance into my face, but I am true.
3 alunas que, por algum problema de transmissão, não conseguiram aparecer no vídeo e criar o seu print, né, o registro. Então, a gente vai chamar novamente e, se eu vai tentar a vocês, a Amanda de Oliveira Barbosa, conselheira Amanda. Mariana Leocádio de Souza Bastos. Cris, você pode dar prioridade chamando os formandos que não conseguiram aparecer na chamada, embora a gente tenha encerrado oficialmente. A gente pode fazer isso sim, para que eles possam registrar e configurar a eles. Mariana. Gente, eu pediria, por favor, que vocês desliguem o microfone e desliguem o celular da interface. Obrigada. Na verdade, estamos pedindo para que os chamados novamente para que fossem registrar o momento, que eles não apareceram na hora da chamada oficial. A aluna Amanda de Oliveira Barbosa. Amanda, pode habilitar seu microfone e dizer presente. Presente. Aê, presente. Mais Amanda, concede e confira o grau de médica. Obrigada, Amanda. Aluna, vamos chamar a aluna Cristiane Ferreira de Medeiros. Também, mais uma vez, concede e confira o grau de médica. Obrigada. Aluna Fernanda Ferraro, no pedestal. Presente. Aparecendo? Agora Tá aparecendo? Concedo e confiro o grau de médica. Está aparecendo. chamamos, então, Lucas Souza de Presente. Sim. Concedo e confiro o grau de médico. Deixa eu aqui, por favor, quem é o aluno Ariel. Gostaria que você colocasse na
Oi, meninas. Ok? Um minutinho. Lucas Souza de Lima. Gostaria de focar em Lucas Souza de Lima. Arthur, poderíamos dar um retorno? 21. Aí. Agora sim. Lucas Souza de Lima. Professora Mariana. Concedo e confiro o grau de médico. Obrigado. Professora Mariana de Souza Bastos. Presente, Cris. Concedo e confiro o grau de médica. Aline Cavalcante Dantas. Convidamos a aluna Aline Cavalcante Dantas. Concedo e confiro o grau de médica, Aline. Convidamos a aluna Laís de Ataíde Andrade. Presente. Concedo e confiro o grau de médica. Muito obrigada. Convidamos o aluno Márcio Ivan Tremil Filho. Presente. Concedo e confiro o grau de médico. A aluna Priscila. Convidamos a aluna Priscila de Almeida Ribeiro. Presente. Concedo e confiro o grau de médica, Priscila. E agora o aluno Rômulo Matias Furtado. Passando agora a palavra à magnífica reitora, professora doutora Mariana de Brito Barbosa, para o encerramento oficial da solenidade. Cumprimentando a todos que participaram desta cerimônia solene de colação de grau em meios virtuais da primeira turma do curso de Medicina. Pedimos desculpas pelos contratempos que tivemos ao longo da transmissão. Eu espero que não tenha de forma alguma o brilho e emoção de estarmos formando novos profissionais médicos do primeiro semestre de 2020 do Centro Universitário de João Pessoa, UNIP. Parabéns a todos por acreditarem que esse dia chegaria, por terem se empenhado tanto e buscaram a cada dia a realização desse sonho. Espero que vocês sintam mesmo distantes o nosso abraço, o orgulho, a nossa honra. Merecidamente, todos vocês venceram. E esses aplausos são para vocês. Com isso, eu declaro encerrada esta sessão de colação de grau, realizada em gabinete, de forma antecipada, em caráter excepcional, por videoconferência, única e também pioneira com vocês, da turma de graduação em Medicina do Centro Universitário de João Pessoa,
no primeiro semestre do ano de 2020. Muito obrigada e sejam muito felizes. Uma boa noite a todos.